Olá, amigos, nossos cordiais cumprimentos, esperando encontrá-los todos na paz de Jesus. Nós vamos hoje conversar um pouco sobre a parábola do semeador. Nós vamos encontrar lá em Mateus, no seu capítulo 13, é onde então o próprio capítulo começa aqui, né? Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia, e disse-lhe muitas coisas por parábolas. Isso aqui é só uma introdução, né? Nós já vamos entrar na parábola propriamente dita. Mas é muito interessante essa anotação do nosso Mateus, que diz que Jesus entrou num barco e sentou-se, porque ele fazia no costume judaico, no costume judeu, os discursos eram feitos sentados, diferente do grego. O grego, os discursos, as palestras, eram sempre de pé. Mas Jesus, como judeu, ele sentava-se para poder falar dentro daquilo que já era uma espécie de tradição, né, entre os judeus. Mas o que me chama a atenção aqui nessa introdução é que disse assim: por isso entrou num barco, sentou-se, etc, etc. Jesus entrou no barco, quer dizer, é a pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos. Será que nós estamos na condição daqueles que ficaram na praia apenas ouvindo? Ou já entramos no barco de Jesus? Então, isso é uma reflexão assim particular, cada um faz a sua, né? Isso não precisa ser confessado para outro irmão, não é nada disso. São reflexões que nós precisamos fazer para ver em que barco nós estamos navegando, né? O barco de Jesus é aquele barco da paz, né? É aquele barco da harmonia, é um barco luminoso, fraterno. Esse é o barco de Jesus. Então fica o convite nessa introdução do nosso estudo de hoje, né? E em seguida ele vai dizer, né? E disse-lhe muitas coisas em parábolas. E aí ele vai falar aqui sobre a parábola do semeador. Ele vai dizer: eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou e, por não ter raiz, secou. Outra caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, uns 100, outros 60 e outros 30. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Aqui depois vem a explicação, né, que o próprio Cristo vai dar, mas nós vamos já comentar essa primeira parte, né, quando ele fala para o povo, porque os irmãos irão observar que nesse primeiro momento ele vai falar para o povo. E depois, então, quando ele vai explicar a parábola, é só para os discípulos. Então, a gente pode observar aqui a pedagogia de Jesus, né? Onde ele, então, falava, mas de acordo com o candeeiro das pessoas. O candeeiro é aquela base psicológica que nós temos
para ir recebendo informações cada vez mais complexas, né? Então, naturalmente, os discípulos, inicialmente, já eram espíritos mais avançados, né? Em evolução. Só para lembrar, Pedro era a reencarnação de Salomão, né? E que havia sido pai Abrão. Então, é um espírito que, nessa encarnação, ele estava como um pescador, mas era um espírito bastante avançado, né? João o Evangelista era a reencarnação de Daniel, né? Que teria sido Isaac, né? Isaac, Daniel, João Evangelista e depois o nosso Francisco de Assis. Então vejam, só para lembrar esses dois, né? Né? O Tomé, por exemplo, o Tomé teria sido lá nas Galhas um sacerdote druida, cujo nome dele lá era Allan Kardec. Né? É outra coisa também bastante importante. Então eram espíritos com uma evolução, né, considerável. Então Jesus, ao escolher, por exemplo, ao escolher Pedro, ele sabia que ali estava um espírito culto, que Salomão foi um rei sábio, né, de muita sabedoria. E coisas que nós vamos descobrir depois, ou perceber depois, quando Pedro precisa enfrentar as discussões, principalmente entre Paulo de Tarso e o Tiago Menor, né? Onde muitas vezes ele teve que ter assim soluções salomônicas, a gente costuma dizer, né? Para apaziguar as duas partes. Né? Então, só para que a gente possa ver que essa seleção foi feita a dedo, ou seja, Jesus estava vendo não apenas o pescador Pedro, ele estava vendo aquele espírito já avançado, que teria sido pai Abrão, depois é o nosso rei Salomão. E ali estava, né? O nosso João Evangelista, né? Teria sido Isaac, né? Filho lá de Abrão. Depois o nosso Daniel e depois João Evangelista, né? Que foi aquele que recebeu o Apocalipse, né? Na ilha de Patmos. E nós vamos observar que ao nós lermos o Apocalipse e lermos o livro de Daniel, nós vamos ver que os dois têm mensagens apocalípticas. Daniel já falava também de tudo aquilo que está ali, daquelas previsões que João faz. Daniel também, porque o espírito é o mesmo, na verdade, ele só estava agora numa personalidade diferente. Né? Mas então, na verdade, então, essa fala de Jesus, inicialmente, desculpe, essa fala de Jesus vai se referir aos diversos solos. Né? São solos que nós vamos observar, né? Onde que podemos fazer várias interpretações. Que solos são esses? E o que são as sementes, né? Então a gente vai observar que os solos nós podemos considerar o mundo em si, mas eu pelo menos prefiro observar o terreno do coração dos homens. Né? Então esse solo emotivo, esse solo do coração, é que vai ser o receptáculo das sementes que nós vamos passar. Ou seja, aquele que quiser trabalhar para Jesus, aquele que quiser auxiliá-lo na evangelização, né, irá incorporar, inicialmente temos que incorporar os ensinos de Jesus, e depois fazermos as nossas semeaduras. Né? Então, isso vai demandar todo um desprendimento, todo um carinho pela tarefa, né? Porque é uma tarefa que Jesus confia a todos nós. E que também nós precisamos ver como vamos semear essas sementes. Né?
Porque, olha só, nós podemos semear pela fala, e nós poderemos semear pela amizade, nós podemos, né, semear pelo comportamento, que para mim é o principal, né? Do nosso cotidiano, como é que nós agimos com os nossos irmãos. Então, é um jeito de nós encararmos essa semente, que no fundo, a semente aqui, literalmente falando, são as lições do Evangelho. Aquelas lições são tudo sementes, mas que precisam ser semeadas. E aí nós vamos verificar aqui um aspecto bastante interessante. Porque vamos observar que ele vai semear em vários solos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Jesus não olhou se tinha pedras, se tinha espinho, né? Ele semeou. Qual é a lição que temos que tirar? Que nós não devemos subestimar nosso próximo. Eu não vou falar porque ele não vai entender. É evidente que nós temos que saber o momento. Nós precisamos observar que momento nós podemos abordar esses assuntos, né? Agora, um deles que nós poderemos fazer em qualquer momento é o comportamento, né? Porque tem lugares, tem oportunidades que nós não vamos poder falar muitas vezes. E aí eu lembro de Francisco de Assis, né? O nosso Francisco de Assis, né? Ele vai dizer: ide pregai o evangelho e, se necessário, usem palavras. Ou seja, ele está recomendando que a nossa principal semeadura nessa direção é o nosso comportamento. Não significa que devemos evitar a fala, não é isso. Mas tem momentos que é o silêncio, o respeito, não é o discurso, que muitas vezes a gente já vem com um discurso pronto, com um tipo de empatia intelectiva, mas o que interessa para nós, nesse sentido, é a empatia afetiva, onde que aquele discurso ele seja menos literário e mais afetivo, né? Para que a gente possa mandar energias salutares, né? Energias de paz para essa situação. Então, é uma das lições que nós vamos precisar observar, né? De formas que então nós vamos verificar, né, de que nós somos portadores, nós que já somos cristãos e agora cristãos espíritas, né, nós temos uma tarefa. Aí os irmãos poderiam pensar assim, mas eu não tenho condições de discursar. Mas aí que está a questão. O discurso não é o fundamental. O fundamental é o comportamento. E isso todos nós podemos, se nós quisermos abraçar, né, a obra de Jesus, nós podemos, em todos os lugares, sermos, por exemplo, ser humilde. É em qualquer lugar que nós podemos ser humildes, né? Sem afetação, né? Mas sermos humildes. A humildade é a base do processo de renovação nossa. E também na questão da semeadura, que a gente possa, então, estar num comportamento condizente com as lições de Jesus, né? E, claro, se houver uma oportunidade, então, evidentemente, que nós vamos falar. Né? Mas também, ao falar, temos que cuidar com as palavras. Né? Porque uma das coisas que a gente vê aqui foi o cuidado que Jesus teve quando falou a parábola do semeador para o povo. Para o povo, ele usou de eufemismo. O que é eufemismo? Eufemismo são aquelas palavras que a gente usa para atenuar uma informação, né? Por exemplo, você vai dizer que fulano de tal morreu para comunicar um parente.
Podemos usar vários eufemismos, né? Podemos dizer que ele mudou de residência, que ele foi para o plano espiritual, ou que agora ele está com Deus. Tem várias formas da gente evitar, né, dizer que fulano de tal morreu. Mas a pessoa vai entender. Né? E Jesus usa de eufemismo porque ele diz, né? Ele vai dizer aqui, ó, uma parte da semente caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Isso para o povo. Ele disse que as aves vieram e a comeram. Quando ele vai explicar a parábola, por que ele vai dizer aqui, vamos ver onde é que está. Ele vai usar o espírito maligno. Né? Veio o espírito maligno e comeu. O que é esse espírito maligno? Não é um espírito que tem que vir. Né? São as nossas indiferenças, né? a nossa indisponibilidade, várias situações, insensibilidade, tem várias que está representadas nessa palavra de espírito maligno. Que, claro, também poderemos ter o assédio de espíritos menos luminosos, né? Menos luminosos. Então, mas ele respeita, então, o povo e não usa a palavra espírito maligno veio e comeu. Ele usa as palavras vieram as aves do céu e comeram. Aliviou, né? Mas quando os discípulos se reuniram e pediram para que ele explicasse, ele vai explicar usando a palavra espírito maligno em vez de as aves do céu. Né? Então é bastante interessante isso ali, né? Então nós temos aqui nessa passagem, né, vários símbolos que precisam ser trabalhados, né? Então ele vai usar o símbolo por exemplo, ele vai usar aqui, por exemplo, caiu à beira do caminho, né? Depois ele vai começar a explicar esses símbolos, né? Então ele vai dizer assim, ó, aproximando-se os discípulos, perguntaram por que lhes fala em parábolas. Jesus respondeu, porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Isso aqui também é uma observação bastante interessante, já que aqui parece que Deus teria privilegiado aqueles. E, na verdade, é uma força de expressão. Né? É uma força de expressão, porque, na verdade, Deus nos fornece os elementos. Mas quem vai trabalhar somos nós. Né? Vai trabalhar somos nós. Né? Então, pois aquele que mais tem, há de ser dado. Né? Aí vem a lei do uso. A lei do uso e do desuso, lá da biologia, né? João Batista Lamarck defendia a lei do uso e do desuso, e nós sabemos que se você tem alguma coisa que você usa, cada vez você está desenvolvendo mais aquela coisa. Né? Então, por exemplo, se você se alfabetiza, aprende a ler, escrever, essa coisa toda, sai da escola e nunca mais pega um lápis para escrever, dentro de pouco tempo você esqueceu tudo, você não usou. É a lei do uso. Então, quando você aprende alguma coisa e começa a desenvolver, começa a aplicar, e isso naturalmente nós vamos observando como isso se desenvolve. E aí ele vai dizer, o que tem pouco, o pouco que tem lhe será tirado. Vai ser tirado assim, não que Deus vai tirar, né? Porque as nossas conquistas espirituais ninguém pode tirar, ninguém tira mesmo, né? Mas só que elas poderiam estar avançando e não avançam porque não foram desenvolvidas, né? Então é bem isso aí que acontece. Ele vai dizer que esses símbolos são para serem trabalhados.
ou seja, os chamados mistérios, que é muito falado, os mistérios, eles dizem, eles têm relação direta com a nossa cultura, direta. Porque a coisa é mistério até você aprender. Né? E ele vai dizer, em outro momento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então a gente sabe disso e a questão é pôr em prática, né? A questão é pôr em prática. Então nós vamos ver aqui os elementos, né, dessa parábola, né? Por exemplo, aparece o primeiro elemento, é Jesus. Esse semeador que saiu a semear é o próprio Cristo, é o próprio Mestre, né? Que é o nosso modelo e guia, conforme está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Né? E depois, as sementes. As sementes nós poderemos traduzi-las por qualidades nossas. Né? Então, aquilo que a gente vai semear é a semente, mas a forma de você semear, o que você vai envolver naquela mensagem que você vai dar, naquele comportamento, isso vai precisar que essa boa semente ela seja qualificada através da presença do amor, através da fraternidade, como nós falamos há pouco. Né? O que vai caracterizar se essa semente é boa ou menos boa são exatamente as nossas ações, né? As nossas ações com os nossos irmãos. Né? E depois nós vamos ver os solos, vários solos, né? Que lá está, na parábola, está representando, né, a beira do caminho, do espinheiro, do pedregoso e o solo bom, o solo fértil. Então, na verdade, isso está representando os nossos corações, essas bases afetivas que nós podemos ter ou não, né? Porque o afeto é algo que também a gente vai desenvolvendo. Né? Então, com a prática afetuosa, nós vamos preparando esse terreno, preparando esse solo, fertilizando ele com o fertilizante do amor, para que a mensagem de Jesus chegue até nós e a gente possa, então, trabalhar dessa forma desprendido, né? De forma afetuosa, procurando não constranger o nosso irmão e falar só no momento oportuno, né? Como disse Paulo, precisamos aprender a calar no momento oportuno. Ele é o contrário, ele não, porque às vezes a gente fala no momento inoportuno. Né? Então, ter essa lucidez do momento de falar e também o que falar. Por isso que é importante que a gente conheça bem o Evangelho, para a gente poder, então, ser assim um transmissor cada vez mais fidedigno, né, das mensagens de Jesus. De forma que, então, nós temos, então, os solos e precisamos entender isso. E, como eu disse, nós vamos fertilizar esse nosso solo com as nossas ações, né? Com as nossas ações. Com a humildade, né? Também com a questão da tolerância, né? Outro dia ainda nós frisamos, né? Que extraímos de uma outra obra que o autor dizia, e gostamos bastante dessa expressão, a tolerância é a antessala da compreensão. Para nós compreendermos, é preciso tolerar, ressignificar as coisas que vão nos acontecendo, para não levarmos tudo a ferro e fogo. Né? Na verdade, a tolerância faz com que a gente se prepare para poder compreender. A gente começa pela tolerância. Então, como diz esse autor, é a antessala da compreensão.
Então, às vezes, a gente já quer compreender direto, mas não tolerou, não se harmonizou, né? Aí fica difícil, a gente só vê o lado de Caim, né? Mas como diz um outro autor, em todo Caim nós podemos encontrar uma ponta de Abel, né? Em todo Caim nós podemos encontrar uma ponta de Abel. Quer dizer isso? Quer dizer que todos nós já temos alguma coisa boa conosco. Aliás, muita coisa. Esse Abel em cada um de nós já ganhou bastante terreno. Mas se a gente for assim precipitado, né, e já querer taxar alguma coisa contra o nosso irmão, nós só vamos ver o Caim. O Abel está junto, mas não conseguimos divisar. Nossa percepção fica só na direção das coisas ruins, né? A gente não ressignifica. Não, o cara realmente ele não quer me aceitar, o cara é isso, o cara é aquilo. Então, na verdade, a gente está exacerbando a coisa, né? A imagem de Caim e esquecendo que sempre tem algo bom junto, simbolizado na palavra Abel. Então, irmãos, nós temos aqui a segunda parte, que ele vai dizer: aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe por que lhes fala por parábolas. Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Como eu já disse, esses mistérios foram desaparecendo na medida em que eles foram avançando, como para todos nós. Pois aquele que tem lhe será dado mais, e lhe será dado em abundância. Mas ao que não tem, mesmo que tenha, lhe será tirado. É por isso que vos falo por parábolas, porque mesmo o que tem lhe será tirada. É por isso que lhes falo por parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir, nem entender. Isso é outra questão, né? Ou seja, todos nós temos olhos para ver, né? Todos nós temos ouvidos para ouvir, né? E assim por diante. Mas aqui Jesus está se referindo à questão espiritual. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz da consciência, aprender a voz da razão juntamente com o nosso carinho, né? Porque às vezes a razão pura e simplesmente ela é muito fria, mas quando ela está revestida do afeto, do amor, é muito importante, né? Porque a nossa fé possa continuar sendo erigida sobre a pedra, né? Então ele vai dizer, né? É neles que se cumpre a profecia de Isaías que diz: certamente a vez de ouvir e jamais entendereis. Então ele já vai se referindo aqui ao Velho Testamento, né? Quando Isaías, o profeta Isaías, falava acerca de muita coisa que Jesus viria a falar depois. Então, Isaías foi um dos profetas bastante, eu diria assim, sintonizado com a missão de Jesus, né? Como depois a gente vai ver João Batista também bastante sintonizado. Então, nós vamos verificando a importância de nós estudarmos o Evangelho, né? Estudarmos o Evangelho no sentido de extrairmos da letra, da pura letra, a essência. Né? Porque Jesus, claro, ele teve que se valer de parábolas, de palavras, de vocabulário, né? Teve que se valer para poder passar uma mensagem. Agora, se a gente se prender na literalidade, ou seja, é mais fácil, né, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, é uma coisa, como é que um camelo vai passar no fundo de uma agulha, mesmo sendo a palavra camelo na época um cabo de amarrar navio. Mas como é que vão botar um cabo daquele no fundo de uma agulha? Mas na visão de Jesus, nessa simbologia, seria mais fácil que acontecesse isso. Né? Então, na verdade, ele também não estava discriminando os ricos. Acontece que a riqueza, muitas vezes, embota os nossos sentimentos. O nosso afeto, né? A nossa sensibilidade passa a ser obliterada.
É nesse sentido, porque o reino dos céus está dentro de nós e eu não quero me desfazer do orgulho, da vaidade. Então, esse solo nosso não foi trabalhado, não foi arroteado, né? Então, aí é onde tem a dificuldade, mas o reino dos céus é para todos nós, independentemente de grau social, de riqueza, de pobreza, de cultura, principalmente considerando que o reino está dentro de nós, né? Isso é bastante importante. Então, meus irmãos, vamos deixando por aqui a nossa fala, convidando a todos para podermos continuar estudando, vamos continuar estudando. E nós aqui periodicamente estaremos gravando alguma coisa do Evangelho, dando a nossa opinião, pedindo também que a espiritualidade nos dê assistência, como tem acontecido, e vamos continuar falando de Jesus, falando do Evangelho, nesses vídeos curtos. Assim, rogamos a Jesus bênçãos e paz para os irmãos e que possamos em breve nos reencontrar. Muita paz a todos.